O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao Nuevo Debate. Há várias décadas, sociólogos, filósofos, economistas e pensadores em geral têm externado preocupação a respeito do conceito de democracia. Várias opiniões alegam que existe uma crise em nossa sociedade e nessa forma de organização social que, segundo alguns, é apenas o melhor dos piores governos. Nós vamos debater no programa de hoje o pensamento de Jacques Rancière, filósofo francês que discorre em sua obra sobre os rumos e aspectos do ser democrático, do fazer político, da organização social e também da estética da arte na contemporaneidade. Em seu livro mais recente, Ódio à Democracia, publicado em 2014 aqui no Brasil, Rancière reflete o porquê, muitas vezes, dar voz e vez, toda vez que se dá voz e vez para uma parcela maior da população, isso é visto como uma desordem social e também elabora a máxima de que, para o ser moderno, aparentemente só é boa a democracia que reprime a catástrofe da civilização democrática. Bom, para falar comigo sobre esse tema, eu conto hoje aqui com a presença do professor Gelson de Oliveira, da pós-graduação do Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Ele é mestre em História da Filosofia Moderna e Contemporânea pela UFPR, doutor em Filosofia pela Universidade de São Carlos e atualmente acaba de terminar um pós-doutorado pela Universidade de Exeter, no Reino Unido. Além disso, seus livros de autoria mais recente são Diálogos sobre o Tempo e Diálogos sobre a Alegria, escritos em parceria com a professora Marcela Guimarães, do Departamento de História da UFPR, e também é organizador do livro Filosofia Animal. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje no Nuevo Debate. Imagina, um grande prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, como que a gente pode contextualizar a obra do Jacques Rancière? Porque eu acredito que isso é muito importante para o espectador que, de repente, não conhece ou não teve acesso ainda ao pensamento dele. Uhum. Como que a gente pode pensar o Jacques Rancière? Bom, a primeira ideia é que, esse livro foi lançado em 2005 na França, um filósofo francês, está no contexto, então, de uma certa crise da democracia. O título do livro é muito sugestivo, Ódio à Democracia, e ele remete a uma espécie de pergunta por que, ao longo dos anos, ao longo das épocas, uma espécie de ódio à democracia, ou por que a democracia se torna tão perigosa. Então, esse livro está num contexto de reflexão a respeito da democracia, com o fim do estado de bem-estar social, ou não sei se fim seria a palavra mais adequada, mas com a crise do estado de bem-estar social da Europa, que foi construído, todos nós lembramos, principalmente a partir vamos dizer assim, do término da Segunda Guerra Mundial e com tudo que veio em termos de economia, de movimentação econômica no período pós-guerra. E então esse estado vai se consolidando, mas a partir dos anos 90, especialmente nos anos 2000, esse estado começa a entrar em crise e, com o sucesso do bem-estar social, do estado de bem-estar social, obviamente havia um consenso a respeito da democracia, e a crise desse estado leva a uma pergunta sobre por que ainda precisamos da democracia, ou mais ainda, qual é o tipo de democracia que a gente discute. E a gente tem que pensar muito que o conceito de democracia está muito ligado justamente a esta ideia de bem-estar, ou seja, a ideia de a gente viver numa sociedade que nos possibilite, primeiro, nos desenvolvermos como indivíduos. Nós somos membros de uma sociedade e devemos ter condições para nos desenvolvermos, mas também como que a sociedade em si é organizada para que essas possibilidades apareçam. Então, eu preciso me desenvolver, mas também a sociedade precisa, de alguma forma, possibilitar esse desenvolvimento. Nós temos que pensar formas de Estado, o problema, por exemplo, hoje das corporações, o conflito entre os interesses privados do mercado e os interesses democráticos, vamos dizer assim. Uhum. E isso esconde muitas vezes um discurso sobre a democracia. A gente pode pensar assim, professor, se a gente pensa lá, por exemplo, essa questão de dar-se liberdade ao indivíduo, há de se ter um limite para isso também. O Rancière coloca que isso há de se haver um equilíbrio.
O problema da democracia é justamente esse, quer dizer, ele faz uma crítica ao modelo como a democracia vem sendo organizada. Primeiro, mostrando que a democracia, ao longo da história, vem sendo, como eu disse aqui, odiada, né, para usar a expressão dele. Se a gente pensar, por exemplo, na Idade Média, como a democracia, compreendida como direito ou reivindicação de direito de acesso às decisões do governo por parte do povo, numa sociedade em que o governo era ou do sangue ou da igreja, quer dizer, ou era Deus, ou era o teu sangue azul, nobre, que dava o direito a governar, então a democracia não vai ser bem vista, né? No mundo contemporâneo mudou o cenário, mas a gente podia dizer, existe um certo medo da democracia, muito dela em função disso que você disse, quer dizer, desse medo da desordem que a democracia pode trazer. O medo, portanto, dos estados democráticos, pseudo-democráticos, esse é o diagnóstico do Rancière, quer dizer, estados pseudo-democráticos que vamos dizer assim, se organizam em torno de grupos sociais que na verdade são oligárquicos e não democráticos, são oligárquicos e que ao chegar ao poder apressam-se a defender os seus próprios interesses ou os interesses dos grupos econômicos que os financiam e têm dificuldade por isso de, vamos dizer assim, de levar em conta e de corresponder às demandas das populações que, vamos dizer assim, de minorias, de populações que precisam de mais apoio da parte do Estado. Então, é como se houvesse uma democracia legítima, mas uma falsa democracia na prática, porque esses grupos sociais acabam vamos dizer assim, se apossando do Estado, se apossando do discurso democrático, mas uma vez colocados neste lugar, já não conseguem mais solucionar o problema dessas demandas. E qual é o problema? O problema vai acabar na violência, porque o Estado, então, democrático, que deveria se apresentar para a população como, primeiro, aquele que está aí para solucionar, para atender estas demandas que levam as pessoas, os indivíduos a viverem melhor. E, por outro lado, para ouvir as reivindicações, aí a gente podia lembrar, por exemplo, das teses do Bobbio, que fala do direito histórico como um direito que precisa ser reivindicado. Num regime democrático, isso significaria que o Estado tem que aprender a lidar com as tensões da reivindicação. E o que acontece na prática, o que tem acontecido no Brasil, hoje, inclusive, em vários países, a gente tem na América Latina inteira, de alguma forma, um Estado que, ao invés de lidar com as tensões, ele já manda a polícia, ou seja, ele já usa a força para reprimir a tensão. E isso acontece porque o Rancière explica, porque o Estado ele não é democrático de verdade, porque ele é oligárquico, ou seja, ele está a serviço de determinados interesses e por isso ele não consegue dialogar ou lidar com esta tensão que vem das classes, vamos dizer assim, mais de trabalhadores, mais empobrecidas e organizados, movimentos sociais, né, os partidos as associações e partidos mais de base que levam reivindicações, mas recebem de volta a força, como se dissessem, aqui vocês não podem falar. Então, aí é que a democracia começa a ser problemática. Sim, então essa questão dentro desse contexto, nesses regimes pseudo-democráticos, vamos dizer assim, essa questão na teoria, né, o clássico dar vez e voz para todo mundo é algo que é um discurso simplesmente um discurso colocado. Né? Vamos dizer assim, de fato, se a gente olhar para a estrutura dos estados democráticos, vamos pensar o Brasil hoje, claro. Nós temos dificuldades de imaginar que este estado, do jeito como está aí, esteja funcionando de forma democrática. Né? Tem vários elementos, um dos elementos é a mídia, por exemplo, o papel da mídia que é pouco democrática em relação, por exemplo, aos discursos que se estabelecem em cima de fatos. Então, as várias interpretações que se forjam em torno de um fato acabam sendo hoje anuladas em função de um discurso único. Né? Então, em vários sentidos, o Estado hoje é um Estado, por exemplo, se você pensar as associações, os conselhos, as agências nacionais, esse sistema que foi forjado a partir da Constituição de 88, que deveria garantir a voz, o lugar para que o povo, né, os interessados
interessados da base do Estado, da sociedade tivessem acesso, essas pessoas não conseguem, porque verdadeiramente não há espaço para essas vozes dissonantes, né? Como eu disse, quando tem voz dissonante, a gente costuma ver mesmo a polícia batendo e não o Estado chegando para ouvir, quer dizer, o Estado não consegue ouvir essas vozes, né? Entendi. Assim, se a gente pensa esse contexto aqui do lançamento do livro, né, 2005, lá na França, e agora, né, o professor fazendo essas contextualizações, 2017, 16, enfim, né, esse último período, aí, os últimos anos bem turbulentos aqui no Brasil, por que a gente consegue ver tanta conexão assim entre o contexto europeu e agora o nosso atual latino-americano? Difícil a gente dizer, mas eu tentaria responder dizendo o seguinte: eu acho que nós vivemos um ensaio de estado de bem-estar social muito recentemente, em função de de um governo que fez determinadas políticas, principalmente políticas sociais, que criaram um certo clima, vamos dizer assim, favorável, economicamente favorável, que é interessante isso, porque climas economicamente favoráveis levam as pessoas a aprovarem, a ter altos índices de aprovação dos governos que estão aí promovendo essas políticas. Foi o que aconteceu mais ou menos na Europa. E esse é o contexto do Rancière, de alguma forma. E quando esse estado de bem-estar social começa a entrar em declínio, obviamente as pessoas começam a pensar, bom, será que esse é o melhor modelo? Né? Então hoje, por exemplo, nós temos gente reivindicando a volta da ditadura militar. Por quê? Porque como se na cabeça enganada destas pessoas, do meu ponto de vista, aquele tempo tinha sido um tempo de maior tranquilidade, né? Era um tempo sem democracia, mas era um tempo mais estável, porque, obviamente, a democracia cria instabilidade, porque a gente tem eu falei antes de tensão, as tensões, as reivindicações, né? A quebra de uma vidraça, sabe, gente na rua e bandeira disso e daquilo, tudo isso faz parte da democracia, do jogo democrático. E protestos espontâneos, né, professor? Enfim, né? Aglomerações que surgem, né, surgem, do e nada, quanto mais isso acontecer, melhor para a democracia. Quer dizer, isso é o paradoxo da democracia. Inclusive, quanto mais ela for questionada, mais ela se fortalece. Porque uma democracia não questionada também não é uma democracia, vamos dizer assim, forte. Uma democracia forte é aquela que consegue amparar essas tensões, inclusive a si mesma. Porque, obviamente, se a gente vive num estado em que ninguém pode questionar o governo, ninguém pode... Então, não é democrático, embora seja democrático. Então, quanto mais essa democracia for questionada, melhor. Esse contexto nosso hoje, portanto, é um contexto que, de um lado, você tem um questionamento em relação à democracia, dado que as pessoas estão vivendo uma crise econômica, e aí aliado a uma crise política, obviamente, não podemos, né, tapar o sol com a peneira, como se diz, né, no ditado popular. Existe uma crise política e uma crise política no sentido da democracia representativa, que é uma outra questão, né? Quer dizer, o que está em crise hoje talvez seja menos o regime democrático e muito mais o modo como ele se tornou meramente um regime de representação. São os papéis, né? Dos papéis, certo. né? E não essa do, representação do fazer democracia, justamente. Né? Certo. E isso é interessante, Carlos, porque você sabe que o Rancière pensa a democracia não só como um regime de governo, mas como uma forma de organização da nossa vida concreta. Né? Perfeitamente, professor. Esse é até um tema para a gente debater daqui a pouquinho, né? Porque a gente precisa ir por um rápido intervalo e a gente já volta com o Nuevo Debate. Olá, estamos de volta com o Nuevo Debate. Em seu livro Ódio à Democracia, Jacques Rancière escreve: o bom governo democrático é aquele capaz de controlar um mal que se chama simplesmente vida democrática.
Ao mesmo tempo que as democracias contemporâneas combatem os governos ditatoriais, acusando-os de negar a liberdade a seus indivíduos, esse mesmo tipo de governo esconde uma outra função, né? Negar a voz a boa parte da população. Estamos hoje debatendo o pensamento do filósofo francês Jacques Rancière em sua obra Ódio à Democracia. Comigo aqui no estúdio, o professor Gelson de Oliveira, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Professor, né, a gente terminou ali o bloco anterior pensando essa questão entre o papel, né, do papel democrático, ou seja, o indivíduo enquanto político, né, estando lá em determinada função, e a vida democrática. O Rancière faz uma distinção disso, né, muito importante, porque é um pouco o cerne ali do que ele defende como democracia, né? É isso mesmo, eu acho que isso é bem importante, porque muita gente pensa a democracia só, primeiro, como uma espécie de abstração, né? Uma espécie de abstração política, de outro lado, às vezes de forma reducionista, porque se reduz ao dia do meu voto, então exercer a democracia é ir, por exemplo, ao dia da eleição e poder votar, escolher determinado presidente ou, enfim, deputado, etc. Então, essa democracia representativa, ela dá ao cidadão uma ideia, embora ele seja obrigado a fazer isto, né, no caso do brasileiro, passa para ele uma ideia de que ele pode acessar vamos dizer assim, este exercício democrático, mas o Rancière, ele diz, bom, isso é uma coisa da democracia, né? Outra coisa da democracia é, vamos dizer assim, a vida democrática. Isso me leva a pensar que a democracia tem uma concretude muito maior do que esta ideia abstrata de uma democracia como forma de governo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar a democracia do ponto de vista de uma vida democrática. E por isso que há, às vezes, uma tensão entre uma coisa e outra, porque, de um lado, a vida democrática é esta vida que a gente estava dizendo antes, assume vários discursos, em que você tem várias reivindicações, em que você tem diferentes posições, em que você tem que, por exemplo, lidar com diferentes modos de organização, inclusive dentro da universidade, dentro da nossa casa, quem é que diz a última palavra, como nós organizamos, por exemplo, a participação das pessoas, que é uma questão muito importante. Quer dizer, nós temos uma democracia representativa e não temos uma democracia plena no sentido participativo, porque a democracia ela não é eu eleger alguém para me representar, é eu participar. Isso é a base da democracia. E essa participação, ela começa com, sabe, como é que você ensina o teu filho a participar das decisões da casa, por exemplo, né? Em termos de direitos e deveres, como é que uma universidade pensa a participação dos estudantes no debate de temas que dizem respeito à vida dessa universidade. Então, eu digo, segundo o Rancière, essa vida democrática, muitas vezes, ela é abafada pelo tal Estado democrático, que não consegue, justamente como a gente disse antes, lidar com estas reivindicações e, portanto, acaba ou desmerecendo, tratando com indiferença, ou, de outro lado, reprimindo, né? E gerando, portanto, muita violência. A violência contra os movimentos sociais, que é comum hoje no Brasil, ontem mesmo, né, nós vivemos um momento difícil, porque nós temos muito assassinato, né, de indígenas, por exemplo, assassinatos de sem terra, que são membros de movimentos sociais que reivindicam seus direitos, levando em conta o que nós dissemos antes a respeito do Bob, eles teriam legitimidade, porque ao fazê-lo, não só beneficiam a história do direito, que acaba assumindo novas demandas como próprias, como também a própria democracia, que acaba se fortalecendo nessa reivindicação. Mas o Estado, muitas vezes, ou usa a força policial para reprimir, né, esses movimentos que a gente tem a respeito das reformas que estão hoje em debate no Brasil, eles são muito claramente, nós temos o Estado reprimindo a manifestação e dizendo, a fala do presidente foi, nós temos um espaço legítimo para debater este assunto, que é o Congresso Nacional. Ora, o Congresso Nacional é o espaço da democracia representativa, não é da democracia participativa. Sim. Ou seja, lá nós estamos falando, de novo, deste mesmo conflito, a vida democrática, gente na rua, gente apanhando, gente reivindicando, gente, sabe? E, de outro lado, o governo dizendo, bom, aí não é o espaço de discutir esses assuntos, nós temos um espaço legítimo, que é o espaço do Congresso Nacional. Este é o conflito que, de alguma forma,
forma, diz Rancière, marca o modo democrático ou o modo moderno da democracia ser. Né? E essa questão da participação vem lá do conceito da polis grega, né? Ele vem lá de muito tempo atrás, né? Como que isso vai sendo lido ou não relido ou rabiscado, no caso, né? Poucas vezes sublinhado, vamos dizer assim, né? Durante a nossa trajetória enquanto democracia. Você vê que é interessante que a Hannah Arendt, que é outra autora interessante para pensar essas coisas todas, ela porque estudou totalitarismo, quer dizer, a coisa, né, antidemocrática por excelência. A Hannah Arendt, ela mostra como houve uma mudança muito, muito marcante na era moderna com a invenção do sujeito. Este sujeito que agora exerce a sua liberdade do ponto de vista privado. E esta é a grande diferença, do meu ponto de vista, da história da democracia grega, por exemplo, ou o modo como ela foi vivida na antiguidade e o modo como nós estamos vivendo hoje na modernidade. Por quê? Porque, por exemplo, se você pensa em Platão, Aristóteles, desses, né, grandes filósofos, não havia essa ideia de um indivíduo que, separado da sociedade, tivesse determinados direitos, etc. Não, ele é membro de uma vida política, ele é membro da polis. Alguém poderia dizer, bom, aquela democracia ela é falha porque ela não inclui todo mundo, estrangeiros, crianças, não é? Mulheres não estavam incluídas. É verdade, tanto quanto a nossa, porque é verdade que muita gente não está incluída na nossa democracia. Bom, tirando isso, existia ali uma ideia de que a democracia ou a política é a vida, vamos dizer assim, é uma participação de todos, né, que se encontram e que se realizam nessa participação. Então, o indivíduo se realiza politicamente. Por isso, Aristóteles afirmou que o homem é um animal político, zoon politikon, porque ele se realiza aí. O que nós temos hoje é que, por exemplo, as liberdades individuais, o discurso individual, o individualista, se você quiser, a respeito do seu próprio direito, ele levou a gente para um lugar, daí amparado por uma certa dieta socioeconômica, né, por um certo modo de organização mercantil da sociedade, pela via do comércio, do consumo. Então, a nossa reivindicação, o modo como nós participamos da vida política está muito ligado ao nosso exercício da liberdade de consumo. Vou te dar um exemplo. Existe uma loja famosa que todos sabemos que tem uma estátua da liberdade na frente. Claro. A maior estátua da América Latina mais alta que o Cristo Redentor está nesta loja. E lá tem uma placa que diz por que esta loja elegeu esta estátua como símbolo da loja. Ela diz porque nós queremos homenagear a liberdade de consumo. Interessante porque é primeiro um empobrecimento imenso da ideia de liberdade e da própria estátua, né, que tem uma história mais rica. Certeza, né? Sim. Mas, por outro lado, existe aí um sinal interessante do indivíduo que quer ser livre para comprar, consumir, né? Mesmo que eu não tenha o meu salário digno, mesmo que meu direito, que eu me aposente não sei quando, né, ou que nunca me aposente, mesmo assim eu sou iludido de que eu tenho um determinado direito de acessar determinadas coisas, desde que esse desde eu às vezes esqueço. Mas eu tenho essa ideia de que eu preciso de um Estado que me garanta esse direito, embora eu não pense que esse direito está associado a outros direitos muito maiores, que eu falei, na reforma trabalhista, a questão da Previdência. Então eu abrevio hoje a ideia de democracia ou de exercício livre da minha participação social ao direito que eu teria de comprar. Então, a modernidade, os filósofos modernos acabaram incentivando esta versão mais individualista da liberdade e, portanto, da democracia em relação, por exemplo, ao que era o mundo grego. Eu queria trazer o conceito, professor, aqui, a gente está pensando em produção, né? A gente está pensando em, enfim, toda essa miríade de coisas que a gente tem hoje em dia, né? De tecnologias e formas enfim, de pensar, de fazer toda a nossa sociedade funcionar, né? Dá para se pensar o conceito dos tecnocratas, né? Aqueles que detêm, né, os modos de produção e que de alguma maneira também governam, né, dentro da democracia, né? Até mais do que o governo, né? Sem dúvida, Carlos. Sabe que eu estudo um autor, Hans Jonas, foi um autor do século XX, escreveu uma obra em 1979 que é muito conhecida, o Princípio da Responsabilidade, onde ele propõe uma espécie de nova ética diante da sociedade tecnológica ou da civilização tecnológica, como ele diz. E o Hans Jonas tem uma frase nesse livro que diz que se Napoleão disse que a política é o destino, nós poderíamos dizer hoje a técnica é o destino.
A frase, além de ter um peso bastante importante do ponto de vista teórico, ela também faz uma brincadeira, e uma brincadeira séria, uma brincadeira trágica, né, com o fato de que hoje técnica e política se confundam, e mais ainda que técnica substitua a política. Portanto, decisões que antes eram do âmbito da política, hoje são tomadas por esses que você chamou de tecnocratas, ou seja, representantes dos interesses das grandes corporações, porque eu pelo menos penso a técnica não a partir de uma neutralidade. A técnica não é neutra, a técnica ela é um instrumento que se tornou inclusive fim em si mesmo, não é mais só um meio, é um fim em si mesmo, mas um instrumento que está nas mãos de determinados interesses, né? Um dos autores, por exemplo, mais fecundos sobre esse assunto se chama Andrew Finberg, que trabalha com a ideia de democratização da tecnologia. Então ele diz, o que acontece com a tecnologia é que ela não é em si mesma um problema, mas o problema é quem manda na tecnologia, ou quais são os interesses que estão incluídos na tecnologia, né? Então a gente sabe que muitas das decisões hoje que deveriam ser discutidas politicamente, na forma, por exemplo, de plebiscito, de consulta popular, eles são tomados por determinados técnicos, né, que são, claro, guiados, orientados por interesses de grandes corporações e que acabam, vamos dizer assim... Produz um laudo, produz alguma coisa, não dizendo, é? né? E dizendo para nós o que deve ser. Né? Então você tem um discurso do especialista que na verdade se apresenta como neutro e não é neutro, porque ele esconde muitos interesses. Né? Sim, sim. Eu queria trazer também essa questão das relações mercantilistas para o mundo aí do trabalho, né? Como é que a gente pensa isso nas mais diversas ordens sociais, enfim, nos mais diversos papéis sociais que a gente tem, né? E eu queria trazer especificamente isso para o mundo do ensino, né? Porque o Rancière até fala, né? Ele trabalha muito essa questão, né, da educação em si, né? Em determinado momento ele fala assim, essa questão do mestre e o aluno já não existe mais, todo mundo está nivelado para o próximo, e essa proximidade faz com que, né, não se tenha mais essa relação, e você tem um aluno ou um estudante que te vê como um trabalhador, né, como um assalariado. Né? O que aconteceu com a educação no meu ponto de vista, o que está acontecendo com o Estado enquanto instituição. Primeiro que a gente vive uma certa crise do que eu chamaria de autoridade parental. Curiosamente são 5, eu gosto sempre de lembrar que são 5 as grandes autoridades parentais que nós herdamos da modernidade, apesar de aos trancos e barrancos, essas autoridades chegaram no nosso tempo. E todas elas começam com P, por isso eu chamo o problema do P. O problema do P é que o professor na escola, né, que são as 5 grandes ambientes com 5 autoridades parentais. O pai na família, o patrão na empresa, o padre, o pastor ou o papa na igreja e o político, o presidente, o parlamentar no mundo do Estado. Né? Então, de um lado, tu tem a família, a escola, né, a igreja, né, são instituições aonde o Estado, né, instituições e a empresa, que são as 5 grandes instituições da sociedade, aonde residem autoridades parentais. Estão em crise, todas elas. Todas as autoridades que foram questionadas, porque de alguma forma já não, vamos dizer assim, já não se respeita mais por vários elementos. Um deles tem a ver com esse valor da história, né? Esse valor da história. A autoridade é aquela que está imbuída de uma história, ela tem uma memória que hoje a gente descarta muito rapidamente em função do presente absoluto, entre outros elementos. Né? Bom, o que aconteceu com o Estado, o que aconteceu com a educação, voltando, é o que vai acontecer, o que está acontecendo com o Estado. Por quê? Porque também esse discurso de que o cidadão é um consumidor leva a gente a pensar que o governo, então, tem que ser um administrador, um gestor. Não é à toa que Trump chega aos Estados Unidos, do meu ponto de vista, com o discurso do antipolítico. E há vários outros casos ao redor do mundo, inclusive no Brasil. O discurso do antipolítico, que começa a crescer, ele é feito, no geral, por um cidadão que não se considera cidadão, mas que se considera consumidor, porque é aquele indivíduo que em casa reivindica que o Estado lhe dê democraticamente o direito de comprar naquela loja que tem a Estátua da Liberdade na frente. Ou seja, esse cidadão deixa de ser cidadão e passa a ser um consumidor e passa a reivindicar do Estado este mesmo papel. Então, o que a gente quer que o Estado, por exemplo, contra a corrupção, ele seja gerenciado por um gestor, por um administrador. Né? Então, a gente elege, para nos governar, um administrador e não um político. Sim, né? Sim, bom,
Isto é o que está acontecendo com a educação, do meu ponto de vista, o que aconteceu, porque também, de alguma forma, várias empresas educacionais foram para o âmbito da educação e criaram uma ideia de que a educação também precisa ser gestada, ou que a universidade, por exemplo, precisa ser uma empresa. Não é difícil a gente encontrar por aí discursos a este respeito, inclusive da parte de membros da comunidade acadêmica que reivindicam, por exemplo, privatização da universidade. Né? Tem a ver com o quê? Com esse discurso de que vendendo ou privatizando vai ter um patrão e que o patrão é melhor governo do que um político, por exemplo, né, neste caso. Então, eu acho, e dentro da sala de aula a mesma coisa, quer dizer, o aluno ou o estudante, ele passa a se ver como um cliente daquele processo e, portanto, ele trata o professor não mais como uma autoridade parental, que tem lá o seu saber, etc., mas como aquele que está recebendo um salário pago por ele, ou diretamente ou indiretamente, para que aquilo tudo funcione. E que funcione como uma empresa. Quer dizer, o modo de organização social deixa de ser político-democrático e a democracia fica reduzida a uma coisa clientelista, a uma visão mercantil, né, que, infelizmente, mostra cada vez mais que a gente precisa repensar o conceito de democracia. E justamente assim, professor, o nosso tempo já está assim, bastante esgotando, mas eu gostaria que o professor discorresse um pouco sobre quais são as soluções ou como que o Rancière coloca, né, que a democracia, enfim, pode melhorar, quais são os pontos, porque ele faz todo um diagnóstico de todos esses pontos negativos que a gente falou, mas ele propõe uma solução também, né? De alguma forma, vamos dizer assim, o livro, apesar do título, ele questiona o modo como nós estamos fazendo democracia, mas ele chega à conclusão que este modo não existe. Ao dizê-lo, me parece que ele forja com clareza o que é a democracia. E está muito ligado a teses que depois vão ser desenvolvidas por outros autores, né? Eu fico pensando aqui, por exemplo, na Chantal Mouffe, que trabalha com a ideia de agonística no mundo da política, né? Quer dizer, nós temos que pensar uma democracia que seja, primeiro, no âmbito da vida democrática e não apenas só da abstração de um regime político e que, de alguma forma, se apresente, eu acho que essa é a grande questão do livro, se apresente como única alternativa. Eu acho que o livro do Rancière, a grande contribuição dele é mostrar que, diante da crise da democracia, não tem outra saída a não ser democrática, uma saída democrática. Ou seja, a democracia não tem alternativa. Ou a gente é democrático, ou a gente não vai ser nada do ponto de vista dos nossos discursos, da nossa vontade de nos tornarmos indivíduos participantes da vida social contemporânea. Então, acho que a grande lição do Rancière existe um ódio à democracia, mas quanto mais a gente pensar sobre ela, mais a gente entende o que é e melhor a gente pratica ela como, vamos dizer assim, conceito vital mesmo. Né? Perfeito, professor. Eu agradeço muito a sua presença aqui no Novo Debate de hoje, né, para comentar aí o Jacques Rancière. Agradeço muito o seu tempo aí e disposição de vir falar conosco hoje. Imagina, um grande prazer, Carlos. O Novo Debate de hoje termina por aqui, né? Mas você encontra mais informações sobre esse assunto no site nuevo.org.br. Lembrando que o programa é uma parceria entre a UFPR-TV e os programas de pós-graduação em Tecnologia e em Administração da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. A programação completa da nossa TV está no nosso site tv.ufpr.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.